Oiê, tudo bom? Eu sou Priscila e seja muito bem-vindo ao canal. Como prometido, a gente vai começar um estudo sobre o livro do Apocalipse, que é um dos livros mais polêmicos e, na minha opinião, um dos mais fantásticos da Bíblia Sagrada. Ah, Priscila, você tem preferência de livro? Enfim, a Bíblia é basicamente uma biblioteca puramente verdadeira, basicamente um manual de instrução para todo cristão. E sim, existem alguns livros que a gente acaba se interessando mais do que os outros, embora todos sejam reais, todos tratem de fatos, mas alguns livros sim, na minha opinião, acabam sendo mais interessantes, digamos assim, do que outros. E eu sou apaixonada pelo livro do Apocalipse, principalmente porque ele é basicamente escrito por simbologia, então é um livro que ele requer muita atenção, muita dedicação em seu estudo. E por isso eu decidi estudar ele aqui junto com vocês, tá bom? A gente vai começar, óbvio, pelo capítulo 1, pelo início do livro. Para quem não sabe, Apocalipse significa revelação, até porque em sua totalidade esse livro foi uma revelação dada por Deus ao apóstolo João. Sim, uma dúvida que algumas pessoas têm, quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, não foi João Batista não, tá? É o apóstolo João, o discípulo lá que Jesus amava, assim, quando ele estava lá em Patmos. Ou seja, Patmos era uma ilha onde eram jogados pessoas. Naquela época a gente sabe que era bem mais complicado as restrições. Quando as pessoas, elas falhavam, digamos assim, descumpriam, melhor dizendo, nas restrições impostas por aquele governo, elas eram castigadas de forma que todos pudessem ver, preferencialmente para que servissem de exemplo, como no caso da crucificação, por exemplo, como no caso do apedrejamento, que acontecia muito antigamente, principalmente na época aqui da Bíblia Sagrada. E a ilha de Patmos era uma ilha conhecida como Ilha dos Esquecidos, era onde colocavam pessoas lá que eram geralmente criminosos, que estavam lá agindo contra a lei ou contra as regras daquele governo para serem esquecidas. Geralmente lá as pessoas morriam de fome, morriam de sede, morriam esquecidas porque, enfim, não tinham como eles saírem e muito menos como ter acesso se não fosse por meios governamentais. Enfim, João estava lá por causa da pregação do evangelho, que na época havia sido proibida. A igreja foi perseguida naquela época, os apóstolos sofreram diversas perseguições, entre eles o João apóstolo, foi jogado lá na ilha de Patmos por causa do evangelho de Deus, de Jesus Cristo. E lá ele teve uma revelação, e a gente vai começar aqui a estudar sobre essa revelação. Então, se você quer me acompanhar, abre a tua Bíblia, senão eu vou colocar aqui o versículo, dá para tu acompanhar direitinho. Começa lá pelo capítulo 1 do livro do Apocalipse. Os 3 primeiros versículos falam assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Galera, desde o tempo aqui da Bíblia, durante todo o Apocalipse, você vai ouvir muito isso: o tempo está próximo. E um detalhe que a gente vai, que eu acho que é importante frisar, tendo em vista que o Apocalipse, na maioria desses capítulos, eles expressam muitas coisas que vão acontecer após o arrebatamento da igreja. E lá durante os evangelhos, quando os discípulos perguntam a Jesus como se saberia quando estaria próximo esse dia do arrebatamento, o dia da segunda volta de Jesus Cristo, ele fala sobre alguns sinais. Alguns sinais na terra, alguns sinais no céu, sinais nas águas. E se você para entender e para estudar todos esses sinais, absolutamente todos esses sinais já estão acontecendo. Então sim, o tempo está próximo, galera. Não é mais tempo de brincar de ser crente, não é mais tempo de brincar de ser cristão. E com cristão não estou falando de religião, eu falo de ser seguidor de Cristo, de obedecer a palavra de Deus. Então, como eu já falei, o livro do Apocalipse ele é quase todo composto por simbologia. Nem tudo que está aqui escrito do jeito que está, eu não vou dizer a vocês que significa o que significa, porque, enfim, poderia ser entendido como uma forma de dizer que está errado e não está errado, mas são símbolos que são utilizados para representar algumas outras coisas que durante o estudo eu vou explicar bem direitinho o que cada símbolo aqui representa e como isso aqui funciona, tá bom? Então, bora lá. Lembrando que Apocalipse, revelação a João apóstolo,
quando estava lá na ilha de Patmos. Vamos pro versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos. Aí você me pergunta, peraí, Lázaro não ressuscitou primeiro que Jesus? Sim, porém Lázaro ele foi ressuscitado, Jesus ressuscitou. Então existe sim uma diferença por aí, porque se não fosse por Jesus, Lázaro continuaria morto, enquanto Jesus, ele foi o único que morreu e ressuscitou por conta própria, digamos assim. Então sim, Jesus é o primogênito dentre os mortos, certo? Quando fala aqui sobre os 7 Espíritos de Deus, o que significa esses 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos que atendem diante da glória de Deus, se trata de uma totalidade. 7 na Bíblia é um número sagrado. 7 significa totalidade, ou seja, diante de todos que assistem diante do trono de Deus, perante todo o céu, está de acordo com a revelação que está sendo passada. Todos estão cientes, são testemunhas fiéis de toda a revelação do livro do Apocalipse. Ok? Se você quer continuar esse estudo, então não perde o próximo vídeo, que possivelmente, se Deus quiser, será a próxima semana. Se tu curtiu o conteúdo, já coloca aqui no teu comentário, curte o vídeo e no final compartilha pra gente poder crescer, tá bom? Beijão e até a próxima!